Olá! Cá estou eu aqui novamente para ensinar para você, meu aluninho, o que é a bendita crase. E para você que achou que a crase havia sido extinta com o novo acordo, eu vou lhe dizer que não! Primeira coisa que você precisa saber: a crase não é um acento. A crase não é um acento. Vou lhe explicar por quê, tá? Então veja bem, a crase é um fenônimo. É um fenônimo da junção, fusão. Lembra da fusão em Dragon Ball Z? Fusão. Então, do A mais A. Até aí, tudo bem. Mas eu quero que vocês percebam de uma vez por todas, vocês não precisam ficar decorando regras. Vocês precisam entender, a princípio, a lógica disso, tá? Vejam bem, o que são esses benditos As? O primeiro A é uma preposição. Mas você precisa entender o que é essa bendita preposição, tá? As preposições são algumas palavrinhas, tá, que unem, né, um verbo com outra palavra, tá? Ou duas palavras. Por exemplo, se eu falar gosto, gosto chocolate, gordo só pensa em comida. Gosto chocolate. Veja bem, o que precisa? Precisa de uma palavrinha ali no meio, que é o de. Muito bem, eu sabia que você ia dizer isso. Gosto de chocolate. Então, essa palavrinha ali é uma preposição. E você precisa decorá-las, meu bem. Você precisa decorá-las, tá? Quais são elas? A, ante, até, após, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Vocês nunca viram a musiquinha? Tem uma musiquinha, gente. O que a gente não faz para ensinar os alunos? Será que eu canto, Luana? Canta, por favor, vai. Ai, meu Deus do céu, isso vai ficar disponível lá. Então tem uma musiquinha. Lembra aquela musiquinha da Olivia Palito? Lembra? Você assistiu esse desenho? Ai, gente, então é assim, a ante, após, até, com, contra, de, desde, em, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás, O ru, vocês não podem esquecer, entendeu? Tá? Uma vez só. Se quiserem voltar o vídeo, volta. Eu não vou, me recuso a cantar novamente, tá? Então, precisa decorar essas preposições. Entenderam? E uma preposição aqui é o A. Do A, ante, após, tá? Então, o A. Tudo bem? Entendido? Decorado essas preposições, vocês precisam entender o outro A. Veja bem, o outro A é um artigo. O que é um artigo? Veja bem, no caso aqui, o artigo ele pode ser masculino ou feminino. Ele vai delimitar, definir, por isso que fala artigo definido, um objeto, uma coisa, alguém, tá? Por exemplo, eu falo a caneta. Caneta é feminino, o A é para feminino. Eu não falo o caneta, falo A. Então, o artigo aqui, ele está definindo alguma coisa, tá? Por isso, pense um pouquinho, quem diz que em português não se usa lógica? Se é um artigo, se o A eu uso diante de palavras femininas, é óbvio. Então, eu não preciso decorar a regra de que antes de palavras masculinas não se usa a crase, não vai crase, tá? Porque o A é artigo feminino, logo a palavra também precisa ser feminina. Veja bem, eu falo a caneta, mas agora, se eu tenho duas canetas, imagina que eu tenho duas canetas aqui, tá? Eu vou falar o quê? O que eu vou falar, aluna? Ai, meu Deus. As! Claro
não sabia disso. Isso tudo foi tudo planejado. Eu não vou falar, eu vou falar as canetas, né? Precisamos falar o as. Normalmente a gente fala as canetas, né? Mas ó, a gente pluraliza o as, tá? As canetas. Então eu posso usar tanto singular como plural, mas é feminino, tá? Caneta. Tudo bem? Então, por que eu disse que a crase não é um acento? Porque ela é um fenômeno da junção desse A mais o A. Quando esses dois As se juntam, eles formam, a partir, você identifica com o acento grave. Sim, por isso que crase não é um acento, é um fenômeno. O que é um acento é isso aqui, que é o acento grave. Mas já se internalizou, todo mundo fala se tem crase ou não tem, tá? Mas eu preciso que você entenda que a crase é um fenômeno da junção do A mais o outro A. Tudo bem? Vou esclarecer. Calma, agora você vai conseguir entender o que é aquele bendito A de preposição e o A do artigo. Observe bem aqui comigo, tá? Vou. Vou é um verbo, o verbo ir. Pensem comigo. Quem vai a algum lugar. Entenderam? O a é uma preposição. Então, o verbo ir pede a preposição a. Então, é o nosso primeiro a ali que nós falamos anteriormente, que vocês decoraram a musiquinha, tá? Então, ó, vou a. Vou a. Beleza? Nós temos o primeiro a. Tudo bem? Agora, o outro a é de artigo. Vejam bem. Vou à igreja. Igreja é palavra feminina? É, eu falo a igreja. Eu não falo o igreja. Então, eu preciso de um artigo para definir isso aqui. Então, veja, ó. A igreja e o a, ó. A de preposição, a de artigo. O que vai acontecer? A junção do a preposição mais o a artigo vai formar o acento grave e o fenômeno da crase. Entenderam? Veja a lógica. Agora observem aqui. Por que não vai a crase, não há o fenômeno da crase, com uma exceção que nós vamos ver no próximo vídeo, porque não dá tempo. E eu sei que quando vocês olharem ali que tem muitos minutos, vocês nem vão querer olhar, tá? Então, cinema. Cinema é palavra feminina ou masculina? É masculina, eu falo o cinema. Então, veja, ó. O que vai acontecer aqui? Eu também vou unir, mas aí eu vou unir o a mais o o, que vai ficar ao. Então, vou ao cinema. Por isso que não tem a crase. Entenderam? Tenho certeza que sim. Então, meus aluninhos, a lógica é essa. Veja, precisa ter uma palavra feminina ali, por causa do artigo a. Outra coisa, que você não precisa decorar regras. Se eu preciso do artigo, eu não vou usar antes de verbos, porque antes de verbos eu não falo a viver, a morrer. Entendeu? Quando eu falo estou a morrer, o a é só preposição. Antes de verbo não tem artigo. Então, veja, eu já eliminei duas regras que eu não preciso decorar. Eu preciso entender a lógica. Tá bom? Pessoal, vocês entenderam? Claro que vocês entenderam a lógica ali de quando que você usa a crase, quando existe o fenômeno da crase, tá? Existe uma regra específica para lugares, para cidades, países, estados, tá? É a seguinte. Fui à Bahia, tá? Eu quero saber se tem o acento grave ou não. Veja bem, a gente já viu que o fui é o verbo ir, só que está no passado. E ele exige uma preposição. Quem vai a algum lugar. Agora eu preciso saber se a palavra Bahia vai pedir um artigo também. Qual que é a regra que vocês vão fazer? Fui à Bahia. Como que eu falo? Voltei da Bahia. Então, quando eu falar assim, voltei da Bahia, eu vou colocar o acento grave, porque tem crase.
aqui, a mesma coisa, o fui, pegue a preposição a. Eu preciso saber se Campinas vai pedir. Voltei de Campinas. Eu não voltei da Campinas, voltei de Campinas. Então, quando eu uso de, não tem crase. Grave isso na cabecinha de vocês. Se vou e volto da, crase a. Tá? Se vou e volto de, crase pra quê? Simples, fácil, né? Então, estudem para o nosso próximo vídeo que a gente vai falar sobre as exceções. Até lá!